Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso. Nessa aula nós falaremos sobre o computador, mais especificamente o que é o computador e quais são os tipos de computadores que existem. Vamos lá? O que é basicamente o computador? O computador é uma máquina capaz de processar dados e obedecer instruções que visam produzir certas transformações nesses dados. Poderíamos descrever o computador como uma máquina capaz de receber, processar e dar uma saída para esses dados. Observe que eu coloquei aqui no slide justamente esse processo. Ele lê um dado, efetua um cálculo e fornece resultados. O processamento é justamente o efetuar de cálculos. Vamos supor, por exemplo, pegar um exemplo de uma calculadora. No momento em que você executa uma calculadora, o que é que ele faz? Você entra com os dados que você quer processar, ele recebe esses dados, no momento que eu clico aqui no igual, ele processa e me dá um resultado, certo? O computador, ele faz exatamente a mesma coisa, com uma única diferença. Ele não executa cálculos de números decimais, ele executa cálculos de números binários. O que quer dizer isso? Os cálculos são feitos com apenas dois números. Quais são esses números? 0 e 1. De que forma ele faz isso? Ele faz isso somando, dividindo, subtraindo e assim sucessivamente. Cada combinação de números 0 e 1 significa um dado para o computador. Essa é a única linguagem que ele entende, certo? Então, através desses cálculos aqui, cada número 0 e 1, por exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, 1, 1, 0, 0. Isso aqui para o computador significa uma coisa especificamente. Pode ser um O, pode ser uma letra Q, pode ser uma letra U, pode ser uma letra E, pode ser um número 5. Então, cada informação que você vê na tela é justamente uma execução desse processo aqui, tá? No computador, existem alguns componentes que a gente pode observar para que identifiquem eles como um computador exatamente. Quais são esses componentes que são comuns a um computador? A CPU, que é nada mais nada menos do que o processador. Muita gente acha que CPU é o gabinete, aquela pecinha, né, em forma de torre que fica lá com as peças dentro. Não, gente, aquilo ali não é um CPU, tá? O nome daquilo é gabinete. CPU é justamente o processador, Central Processing Unit, que significa unidade de processamento central. Ele é o cérebro do computador. Existe também a memória RAM, que é a responsável por carregar todos os programas que estão sendo executados. Ou seja, quando você executa um programa, a memória RAM e o processador trabalham em conjunto, tá? O processador executa e a memória RAM carrega eles na memória. Ou seja, é uma memória volátil que quando o computador desliga, tudo que tinha nessa memória aqui passa a não existir mais. A placa-mãe, que também é um componente do computador, tá? Os dispositivos de armazenamentos, eu não coloquei nenhuma foto aqui, mas eu posso citar dois: HD e SSD. Por que eu citei esses dois aqui? O HD é o mais comum, tá? É o que a gente vê mais no dia a dia. O SSD ele não é tão comum, mas está se popularizando muito, porque ele é um disco de estado sólido e consegue executar programas com velocidade muito maior. Um outro componente que não é físico, mas é um componente lógico, que é o sistema operacional, ele também é comum em todos os tipos de computadores. O monitor, teclado e mouse, eles são periféricos, tá? São periféricos. Isso nós iremos ver mais na frente, nas próximas aulas. E esses periféricos servem justamente para fazer com que o computador, ou seja, a gente consiga visualizar e interagir com o computador. Quais são os tipos de computadores? Bom, muita gente acha que smartphone, ou seja, celular, não é computador. Gente, em primeiro lugar,
Nós temos que levar em consideração que todos os componentes que eu citei no slide anterior existem no celular também. O celular tem memória, o celular tem processador, o celular tem dispositivo de armazenamento, o celular tem inclusive monitor. Ó, a tela dele é um monitor. O teclado dele é um monitor. Então, assim, é uma tela sensível ao toque. Tá? Então, ele tem todos os componentes necessários para que seja caracterizado como computador. Outro componente que eu não coloquei no slide é a alta capacidade de processamento, ou seja, a velocidade de processamento que só um computador tem. Aqueles cálculos que eu falei antes, ou seja, de 1 e 1, 0 e 0, ou seja, ele vai verificar o que é que significa isso aqui para transmitir na tela. Isso é feito em milésimos de segundo. Uma mente humana não consegue fazer isso aqui nessa velocidade. Somente um computador, tá? Então, smartphone é, sim, um tipo de computador. Notebook também é um tipo de computador, também tem todas as características, embora seja a maioria integrado, tem as características. E desktop, tá? Desktop, pessoal, é justamente essa máquina aqui, ó. Tá? Esse gabinete torre, isso significa desktop. Ou, como muita gente conhece também, PC, que é o Personal Computer, ou seja, computador pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós falaremos sobre hardware e software. Qual é a diferença de um entre outro e como nós podemos identificar, tá? Então eu espero vocês na próxima aula. Até lá, tchau!